Eu vou dar umas voltinhas e eu vou mostrar tudo. O Rasta Serpente, eu vou direto pro Chuí. Pra Estrada Graciosa, lubrifica corrente. Curvas, curvas, curvas. Até Guaratuba, vou pegar uma balsa. Vou subir e descer a serra do Rio do Rastro. E vou apresentar agora uma viagem que eu tô fazendo em 2022 de Belo Horizonte para Chuí, o extremo sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Vão ser aproximadamente 4.700 km só de estrada, mais uma voltinha ou outra que eu vou dar por aí. E aqui a gente está passando em Igarapé, saindo de Belo Horizonte. Essa é a BR-381, ali já é a Serra de Igarapé. E vem comigo curtir essa viagem. Tô indo de CB500F. Essa é a minha moto. Ela é 2019 e é um espetáculo na estrada. Já fiz outras viagens com ela. Fui pra Chapada Diamantina, que é bem longe, foi legal pra caramba. E essa moto representou. Ela foi excelente no caminho inteiro. Ela na estrada, ela tem feito comigo aí de 23, 25 km com litro. Depende da tocada, né? Igual eu tô fazendo agora, subir na serra e puxando, ela consome um pouco mais. No geral, é uma moto bem econômica. Tô com um pneu novo atrás, ela vem com um Dunlop. Eu achei ele duro, ele escorregava um bocado. Então eu coloquei um Metzeler Sportec, acho que era M5. Ele era bem redondinho assim, sabe? E ele tinha marcação nas laterais, pra você ver até onde você foi nas curvas. Depois eu coloquei o que eu achei melhor até hoje, que é o Angel GT2 Pirelli de turismo. E ele dura pra caramba. Ele cola no asfalto também. É um pneu que gruda bem. O da frente ainda é ele. Eu tava com o de trás, só que ele tava com 11.000 quilômetros. Ainda não tinha chegado no TWI não. Eu acho que dava pra viajar. Mas como eu tô indo andar 5.000 quilômetros quase, aí 5.000 acho que o pneu não ia aguentar não, então eu troquei. Agora eu tô com o Metzeler Roadtech Z8 Interact. Bom, vamos ver, diz que a quilometragem que ele vai é boa, ele tem um desenho legal, ele tem bastante borracha. Tô estreando ele agora, ele tem 50 km que ele tá comigo. Coloquei naquele braço certinho, tá beleza. Eu tô carregando aqui dois baús laterais da Give de 20 litros cada, eles estão cheios no limite. Tô levando só eles de bagagem, mas a capa de chuva e a mala estanque que tá indo vazia aqui no banco do garupa. E essas malas elas fazem um peso, né, para baixo. Então eu pedi para endurecer a pré-carga da mola traseira em 2 pontinhos. Eu endureci as da frente, senti que eu devia fazer isso na viagem para Chapada Diamantina. A moto tava dando fim de curso lá, quando tava carregado com baú, em estrada de terra. Sem baú, na estrada de terra ela não tava dando fim de curso não. Mas aí eu regulei, fiz uma viagem para São Lourenço com um amigaço. Foi tranquilo, a gente até que não pegou estrada de terra não, mas eu senti que a suspensão tava mais bem ajustadinha. Não sei, eu passei por umas ondulações no asfalto ali, eu achei que eu ainda preciso dar mais uma apertada atrás. Vamos ver, conseguir mais viagens, sentir a moto. Viagem de moto é um sonho, uma coisa antiga que eu carregava comigo, não é de infância não. Eu me lembro quando eu tinha uns 14 anos, eu tava na praia em Alcobaça com minha família, meu avô, e juntou uns 4 meninos lá, eu era um deles, tudo da mesma idade. E a gente descobriu que tinha um cara que alugava moto pra galera, adulto né, a gente tinha 14 anos, não tinha idade, mas ele tinha mobilete. E eu tinha lá uns 5 reais guardado, qualquer coisa no bolso. E aí os meninos a gente juntou, falou assim, ó, se a gente juntar o dinheiro que a gente tem, a gente consegue alugar uma moto por 1 hora, a mobilete. E a gente divide. A gente chegou lá, o cara da mobilete alugou pra molecada, né, a mobilete, a gente pegou. E eu tive meus 15 minutos de mobilete. Foi amor à primeira vista, eu atravessei a cidade em 15 minutos, foi tranquilo. Acelerar e sair andando era a maior maravilha do mundo. O que eu mais gostava que eu tinha era minha bicicleta, e aquela ali era uma bicicleta que andava sozinha.
Eu comecei a sentir o vento no rosto sem precisar me esforçar. E aí passou aquilo, fiquei vários anos, eu tinha 14, né? Aí eu fui, fiz faculdade. Depois, quando eu fui fazer mestrado, eu comprei uma motinha, uma moto 90 cilindradas. E eu peguei a moto pra fazer um passeio na estrada aí perto. Qualquer lugar, eu queria ver uma cachoeira. Nunca tinha feito isso de moto. E eu peguei aquela moto, fui pra estrada. Foi aquele amor que eu senti, aquela emoção que eu senti quando eu andei de mobilete, voltou. E eu entendi ali, falei, é a moto e a estrada. E eu continuei nesse dia, andando um bocado, sem compromisso. Andei 2 horas. Na hora que eu vi, eu tava vendo uma placa escrito assim, daqui tantos quilômetros, São Tomé das Letras, é Liberdade. Eu tava passeando de moto, sei lá, pra curtir, um sábado à tarde. E tô chegando perto de São Tomé das Letras, eu viajei. Eu tinha viajado de verdade. Ele era maravilhoso, eram serras, estradinhas vicinais, era um barato. É um barato lá ainda, tá lá até hoje. E vai continuar. Eu descobri naquele momento que eu queria fazer viagens de moto. Tava certo e claro pra mim. Eu comecei a ler muito na internet. Eu lia os blogs. Ainda não tava muito na época do WhatsApp e tal. Tinha Facebook, Orkut. Mas eu tava gostando mesmo de ver os fóruns, os blogs de viagem. O site Moto Online, eu lembro naquela época. O jornalista lá fez várias viagens. E eu ficava viajando naquilo. Li os relatos antigos. Diário de motocicleta. Não sei se naquela época já tinha diário de motocicleta. Eu acho que estava começando também. Tô falando aí de 2008, 2009 por aí. E eu fiquei com essa moto 90 cilindradas, só fazendo passeios ali perto, sonhando com isso. Naquela época mesmo, combinei com meu tio. Não, nós vamos no Atacama de moto, rodar essa América do Sul toda. E esse sonho tava lá guardado comigo. Até que passou um tempo, eu comprei uma Teneré 250. Eu tinha o primeiro dinheirinho que eu arrumei, eu falei, nossa, eu vou comprar uma Teneré. E eu comprei, eu viajei com ela. Curtinho, né? Viagem curta, fui de Belo Horizonte ao Triângulo Mineiro, fui em Bitpoca. Fiquei pouco tempo com aquela moto e eu amei. Depois eu tive outras que eu não andei muito, porque elas eram menores e tal. E agora eu tenho a CB 500F. Ela não é igual a X é preparada ergonomicamente pra pegar uma estrada, né? Mas essa 500 vai pra estrada também, ela é um espetáculo. Ela é nervosinha, ela tem um torque gostoso e eu sou acostumado com a posição dela. Mais que isso, pelo estilo dela e tal, não dá pra colocar muita bagagem. Então eu não carrego muita coisa. No próximo vídeo eu vou mostrar a bagagem que eu carrego. Eu tô começando, como eu disse, vou fazer um outro vídeo, né, mostrar outras coisas. E esse canal tá começando agora. Se você tá gostando, você tem interesse em saber mais sobre viagem de moto e tudo relacionado a esse mundo, se inscreva, deixe seu like aí também, deixe um comentário, mostre pros seus amigos, dê uma força. Então essa viagem está dividida em dias. Eu vou pegar a estrada só com a luz do dia. A ideia é partir sempre às 7 horas da manhã, por aí, em volta disso. Também não vou ficar preso assim ao horário, às datas certas, tanto que eu não marquei hotéis. Eu vou chegar e vou descobrir os hotéis para eu não ficar engessado. Se tiver algum problema, eu não querer correr, ou se eu quiser ir mais na frente, eu não ficar parado para trás. Então eu tenho programação de tempo de estrada e de horário que eu vou pegar também. Hoje, ao dia da partida, foi meia parte, porque eu fiquei livre das responsabilidades ao meio-dia. Daí eu falei, vou pegar minha moto e ir embora. Então hoje eu vou andar menos, vou andar uns 300 quilômetros aí. Quero andar 4, 5 horas, não tô com muita pressa também. Anda normal, vamos ver até onde que eu vou. Eu também não quero andar de noite. E vai ser isso, todos os dias então eu vou sair de manhã cedinho. Na hora que der 3, 4 horas assim, eu já quero estar encostando para poder curtir o lugar que eu estiver indo também. Chegando no sul de Minas. Para saber quando a gente está no sul de Minas, é só olhar em volta. Você vê cafezal, vários cafezais, provavelmente está chegando no sul de Minas. E é que melhores cafés que tem. Eu gosto muito do café de Minas Gerais, para mim é o melhor. E para você, qual que é o melhor café? Deixa aí nos comentários.
Aqui é a entrada para Lavras, no sul de Minas. Eu tenho um carinho especial com esse lugar aqui, porque eu fiz mestrado aqui na UPA, né? Passei um trecho da minha vida aqui. Meu filho era bem bebezinho, tava aqui, então gostei bastante de vir morar nesse lugar aqui. Fui muito bem recebido. Aqui é a ponte sobre o Rio Grande, entre Perdões e Lavras. Onde tem a ponte do Funil, lá tem a represa lá, é mó barato, eu gosto. Eles represaram o rio, né? E onde teve a inundação, algumas cidades, os lugares assim, foram inundados também. E um deles chamava Ponte do Funil. Aí a Ponte do Funil foi reconstruída em outro local, nas margens da represa, e é um lugar gostoso de passar a tarde, assim, tem bar, tem pedalinho, lancha, e o mais legal é que a gente sabe, é que ali debaixo daquela água tem uma cidade, então é um passeio interessante, vale a pena quando estiver em Lavras e visitar a Ponte do Funil. Essa estrada aqui que eu tô passando é a 381, Fernão Dias. Ela começa no Espírito Santo, não sei em que cidade, mas ela cruza o estado. Depois ela entra pelo leste de Minas Gerais e segue até Belo Horizonte. De BH ela desce para São Paulo. De São Paulo para frente eu não sei se ela continua, não tenho certeza, eu acho que não. Mas ela, nesse trecho entre Belo Horizonte e São Paulo, ela recebe o nome de Fernão Dias, ela é duplicada. De Belo Horizonte para cima, ela está sendo duplicada, alguns trechos estão, outros não. E ela é conhecida ali como Rodovia da Morte, é um lugar bem perigoso, bem difícil de passar.